Senhor Jesus. Te damos liberdade, livre acesso agora, Senhor Deus, de tocar em nossos corações. Bendito Espírito Santo, fala conosco. Aleluia. Conservemos-nos nessa paz, amém? Amém. A senhora que veio dar o testemunho aqui junto com a Nádia foi embora? Que pena. Eu disse que não era da igreja, eu ia ganhar ela agora. Que pena que ela foi embora. Vamos completar a obra, amém? Maior que curas, que tesouros, é a salvação. Amém? O conhecimento da verdade. Amém? Vamos assentar, irmãos. Apesar de não parecer, eu durmo pouco e acordo muito cedo no meio da madrugada e depois é difícil de conseguir dormir de novo. Mas numa dessas madrugadas eu precisava sair do quarto, ir para o escritório e escrever. E algo falava forte no meu coração sobre o retiro. O pastor Elias tinha falado aqui no culto e ainda não tinha um tema. E de repente começou a surgir ideias na minha mente sobre algo que se deveria ser feito. E então eu anotei várias coisas e saiu uma mensagem bem grandona. Eu tive que repartir em vários pedaços. Mas mesmo assim vim falar com o pastor Elias e disse que não sabia se era de Deus ou se era minha própria vontade, mas que o tema de família ia atribuir para nós, agregar a nós grandes valores, porque como pastores nós sabemos, e conversando com o pastor Elias, né, a gente tem comunhão e pensa igual, e de que a família estando feliz, completa, realizada, a igreja fica forte, a igreja fica firme. São obreiros melhores, aqueles que têm essa satisfação. Então cabe a nós, a igreja, levar a igreja para aqueles irmãos que são membros da sua casa e que não são da igreja. E não dá para entrar na casa de todo mundo, no coração de todo mundo, mas preparar os irmãos para ter uma família e se cumprir aquele versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então tudo tem sido de Deus. O pastor Elias tem orado e me comunicou que realmente era esse tema, e começamos a trabalhar para que esse retiro acontecesse. Eu vou ministrar 5 vezes, hoje é a primeira, e quem estiver comigo até o final vai pegar a mensagem toda, certo? Eu não vou dar tudo hoje, vou deixar você com fome para querer um pouquinho mais na próxima. Isso é estratégia do governo. Então eu quero que você pense aí num sonho de consumo que você tem. Quem tem um sonho de consumo? Pegar a cabeleireira aqui, irmã, você tem um sonho de consumo que pode falar para nós ou não? Qual é o seu sonho de consumo? Terminar a casa. Está fácil ou difícil? Você acha que vai se cumprir logo ou vai demorar um pouco? Ou você está dentro daquela maleta do impossível? Não, a fé que eu tenho em Deus. Olha lá, ela está dentro de uma maleta chamada fé. Alguns estão dentro de uma que chama impossível, mas ainda continuam sonhando com isso. E para construir a casa, para terminar,
Vai precisar só de fé ou vai precisar de dinheiro também? Os dois, né? Um vai ajudar o outro, né? Não é mesmo? Mas alguém tem um sonho de consumo aí? Irmã, Josi, fala para mim, irmã, se eu puder falar. Pode falar a lista? Não, aquele que deixa você assim, ó. A minha casa própria. A casa própria. Amém? Mais algum? Sonho de consumo aí. Ô Lucas, tem um sonho de consumo? Casar? Olha que firmeza. Meu Deus. O pastor Télio deu um quadro pra ele. Amém, irmãos? Então, sonhar é bom, faz bem. E quem não sonha é como se estivesse morto. Tá? Você não sonha, é igual a pessoa que está morta. Então não permita-se não sonhar. Sonhe. Nem que for absurdo, sonhe. Faz bem, alegre. E dizia aqui, a abertura do culto, a irmã Isa que abriu, o apóstolo Paulo falou que a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso eterno de glória. Olha o que ele escreveu aqui, irmão. Obrigado, irmão. Deus te dê um galardão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite, 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Essa era a leve e momentânea tribulação do pastor Paulo. Mas a gente faz o contrário, a gente faz propaganda da tribulação. E aí, como está, irmão? Ai, eu estou numa luta, eu não aguento mais. Você te vê, não posso olhar mais na cara daquela irmã. Por quê? Porque, se eu contar, irmão, ai meu Deus, quando cheguei aqui para administrar a igreja, encheu a igreja, né? De curioso. Depois, na hora que eu preguei compromisso, sumiu. Aí, uma irmã falou assim: pastor, eu queria ficar com o senhor aqui, mas tem uma irmã aqui que eu não suporto. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: nós não se dá. Nós não se demos. Eu falei: mas o que aconteceu, irmão? Tem alguma coisa muito grave, assim, que não dá para consertar, né? Aí a gente vai viver bem. Uma vez, sabe, eu achei uma fralda bordada, sabe, mas é vizinha, né? Então eu achei uma fralda bordada e gostei da fralda. E ela sabia de quem que era, e foi lá, contou para a pessoa e mandou a pessoa vir buscar. E aí? Esse aí o motivo? Até hoje eu me conformo com esse motivo esdrúxulo dela querer, ou então escalafonético, dela querer guerrear com a irmã que foi salva no mesmo sangue que ela, por causa de uma fralda bordada. Irmã, quanto custa a fralda? Quanto que custa uma fralda dessa, irmã? Perto do que a sua irmã vale para você? Não, para mim ela não vale nada. Nem sei também, pelo amor de Deus. Então, irmãos, a gente faz propaganda da nossa luta, da tribulação. Está passando luta? No crédito do celular, para contar para todo mundo que luta que está passando. Falta só escrever um cartaz. Tinha um irmãozinho na igreja, no meu tempo de mocidade, que aí ele falava: seu irmão, está nada bom para mim. Tem gente aí que está tribulado na igreja. Eu estou quadribulado. Desse jeito, tem que fazer propaganda da tribulação dele desse jeito, dizendo que ele estava quadribulado. Mas o apóstolo Paulo, o que ele fez
com a luta dele, transformou ele em leve e passageiro. Daqui a pouquinho está fora, estou fora disso, momentâneo. E tudo isso produz para mim um peso eterno de glória. É incalculável, é maravilhoso o que tudo isso acaba me ocasionando. Amém, irmão? Mas não era sobre isso que eu ia falar, não. É que é fantástico esse trecho aí, irmã. Quando a senhora estava falando aqui, a coisa começou, as engrenagens começaram a trabalhar aqui. Falei, Deus é maravilhoso. Amém? Eu vou falar de um texto aqui que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus, versículo 44. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Espera aí. Então espera. Pode achar. Amém. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pela grande alegria dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Entenderam? O homem achou um tesouro, encontrou, chutou, meteu a canela numa caixa cheia de tesouro no meio da estrada. E agora? Vamos tomar esse negócio. Foi lá, cavou um buraco e enfiou o tesouro lá, tampou e foi matutando, esquematizando. O que eu vou fazer para vir buscar esse negócio aqui? Porque durante o caminho os outros podem me roubar, eu não sei o que eu faço. Falou, então é o seguinte, não vou arrancar ele da terra não. Eu vou vender tudo que eu tenho, vou lá, falo com o dono da terra, compro aquela terra lá, depois que todo mundo for embora, eu desenterro o meu tesouro ali e fico com ele. Foi a estratégia dele. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas para o seu negócio. E, encontrando uma pérola de grandíssimo valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Vamos ficar nessas duas aí. Aos teólogos, me deem licença de usar esse texto, que é relativamente direcionado à salvação. Quando Jesus estava falando, nessa ocasião, ele falava sobre salvação da alma, não é? E eu tenho que falar, porque o Tony falou para mim, falou, pastor, o senhor tem que pregar sobre o tema do retiro. O senhor tem que falar de uma maneira para os jovens sobre o tema do retiro. Mas eu tinha que falar desse texto. Mas, com exceção da irmã que foi embora aí, né? Todo mundo aqui é salvo, tá? É da igreja. Mas eu pensando bem, disse assim: o tesouro não é composto de somente um tipo de bem. Eu imagino, quando a gente assiste aqueles filmes de pirata, aqueles filmes de arqueólogos, que um tesouro é composto por vários tipos de peças. E vamos ser sinceros, existiria tanta alegria no seu coração saber que você vai ser salvo e morar na glória?
e o seu pai não fosse? Existiria muita alegria no seu coração de ir morar lá na glória, passear na rua de ouro e saber que o seu filho não vai? Não é conflitante? Não, mas eu estou uma alegria tão grande, vou morar na glória, vou na rua de ouro, passear de novo em conversível para lá e para cá, mas minha irmã não vai. Tinha tão amigo que eu não gostava muito não. Logo que eu me converti, como é que é? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Aí tem uma parte que fala assim: se você não vai, não pode me pedir. Se você não vai, eu quero, eu quero que você vá, irmão. Minha alegria vai ser completa se você for, irmão. Aí tinha gente que olhava o cara e falava: se você não vai, não pode me pedir. Lembra desse livro, irmão? Vocês lembram? Que não vai o quê? Eu vou fazer de tudo para que você vá, irmão. Amém. Se a sua ida depende de mim, Deus quer me usar, eis-me aqui, Senhor. Amém, irmãos? Então, ir para a glória, receber o tesouro da salvação, é um conjunto de ações. E eu gostaria muito que minha família fosse comigo. Eu gostaria que nós ficássemos enfileirados para um atrás do outro, ou de lado, não sei se é o Pedro, se é o João, quem vai abrir a porta, quem tem chave, quem não tem. Importante é eu ir. Certo? Importante é eu ir. E eu queria estar junto com os da minha casa. Quem gostaria também? Quem daqui ainda não tem essa alegria de ver todos os familiares dentro da igreja? É dolorido, irmão. Sim ou não? É, irmão. Jesus, eu quero minha família lá. Diga agora, em profecia. Jesus, quero ver. Imagina, mentaliza aquele um que você acha que não vai. Mentaliza que ele está de veste branca agora, salpicada no sangue do Cordeiro, entrando junto com você de mão dada. E ele está ouvindo o hino que os anjos estão cantando agora, por causa da tua entrada no céu. Amém? Senhor Jesus, aquele meu parente vai. Aquele meu filho vai. Vai. Aquele meu parente que é tão difícil, vai. Aquele que está perdido nisso, vai também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos profetizar que a nossa família vai. Vamos ficar de pé, irmão. É momento de oração. Diga agora aquele seu parente, pega na mão dele pela fé agora. A irmã pela fé está até fazendo caso, irmão pela fé agora. O meu parente vai. O teu também. Aquele meu amigo também vai. E nós vamos ver você lá na glória. E eu vou ver você e seu filho também. E eu vou ver o seu pai, eu vou ver sua mãe, eu vou ver seu irmão. O meu parente vai. Jesus, eu quero meu tesouro completo. Senhor Jesus, o meu tesouro é ver minha família também salva. É por isso que está escrito assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não, então deixa ele lá nas drogas, deixa ele lá em qualquer lugar, porque Deus fez uma promessa para mim e eu vou e ele também vai. Não, não é assim. Porque você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo, mas as suas atitudes, seus atos proféticos, a sua vida com Deus vai fazer o seu parente também. Amém, irmãos? É para Jesus. A gente vai no velório. Pode sentar, irmão. Obrigado. A gente vai no velório, o sujeito fumou, cheirou tudo e o que sobrou também. Aí a mãe chega pertinho da gente e fala assim: pastor, meu filho foi para o céu ou para o inferno? Isso que é fácil? Então, irmãos, eu creio, sabe, pastor, porque uma vez o profeta disse que era se eu cresce em Jesus Cristo, seria salvo eu e minha casa.
Aí você vai ensinar isso no velório, a pessoa está machucada, está tudo dolorido. Mas a gente tem que entender, irmãos, ser filho de crente não é ser crentinho. Ser filho de pastor não tem nenhuma, que é um que tem que estar lá, a minha família veio. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de presbítero não é presbitinho. Não é. A gente não consegue empurrar os nossos parentes para o céu só porque a gente crê, porque a gente ora, porque a gente jejua. Olha o coitado do irmão lá. Ó Jesus, ó Senhor, eu estou fazendo um sacrifício aqui, porque vai que os meus filhos pecaram, então eu já estou fazendo sacrifício. Adiantou? Ele fazia sacrifício pré-datado. Vocês lembram da história? Quem que era o personagem? Jó. Fazia sacrifício pré-datado. Ó Senhor, vai que um dia meus filhos vai querer pecar, vai andar em mau caminho, então eu já estou fazendo sacrifício agora para o Senhor ter misericórdia deles. Adiantou? O que aconteceu? Morreu todos, tudo uma vez, foi uma festa, lá o telhado caiu em cima. Então, irmãos, mas o Senhor, eu fiz o sacrifício, eu apresentei, o fato de eu ir para a igreja, de eu ler Bíblia, de eu orar, de eu jejuar, de eu dirigir igreja ou não vai levar os meus parentes para a igreja. O que vai levar o meu comportamento, as minhas atitudes, meu compromisso com Deus. Eles vão olhar, certo? Vai falar assim: vou ter que andar com meu pai, com minha mãe. Eu participei de uma situação uma vez, fui convidado para pregar na igreja, num culto especial, acho que era de missões, não sei, Assembleia de Deus, lá em São Gonçalo, não é no Rio não, Taubaté, no bairro, tem lá. Aí, irmãos, sem brincadeira, me puseram como professor da escola dominical da classe de novos convertidos. Eu preparei uma mensagem para 5.000 pessoas na escola dominical, né? Como se fosse para 5.000 pessoas. Cheguei lá, sabe quantos tinha? Nenhum. O pastor ficou tão sem graça, que ele falou assim: irmãos, o irmão Everaldo ia dar aula para os novos convertidos, mas como a gente não tem, então quem tiver menos de 1 ano na igreja pode ser aluno dele. Sabe quantos alunos eu tive agora? Nenhum. Aí ele aumentou para 2 anos. Não, então quem tem 2 anos de conversão pode ser aluno do irmão Everaldo. Aí sabe quantos alunos eu tinha? 4. Eu fiquei triste nisso. Fiquei triste porque uma igreja que em 2 anos só tinha ganhado 4 pessoas para Jesus estava fazendo mal o seu papel, a sua função. Aí eu fui orar: Senhor, que Faustão, que nada, nunca me pegou. Domingo à tarde eu estava nos pés do Senhor ali, triste, não quis almoçar. Um domingo que tinha macarronada e frango, eu falei: não quero. Eu quero saber, Deus, mas que conversa é essa que não tem gente na igreja para ser aluno da minha classe? Quer dizer que a igreja está evangelizando, esses cultos ao ar livre, esses negócios que faz e não resolve nada. E eu orando e falando com Deus, fui pro culto para pregar. Irmãos, eu estava no púlpito orando e pregando já. A igreja explodiu em adoração num certo momento lá, e acho que eu estava passeando no corredor também. Mano, eu tomei um empurrão. O cara trombou em mim, veio de lá de fora assim, trombou em mim. Quando eu tentei levantar, ele estava lá na frente do púlpito já ajoelhado, já tomei outro empurrão também. Ninguém entendeu nada, aqueles 2 homens bêbados entrou na igreja. E ajoelharam no púlpito, começaram a orar e levantar a mão para cima. E a igreja
A igreja não tinha mais jeito de pregar, não tinha jeito mais de fazer nada. Estava um caldeirão fervendo do Espírito Santo, assim, ó, um negócio, não sei se o céu desceu lá, o que aconteceu? Quando nós conseguimos conversar uns com os outros, sem falar em língua estranha, aí eles vão conversar com aqueles moços. Eles eram frequentadores de terreiro de macumba, mas estava num boteco lá assim, ó, tinha a igreja, uma praça e um boteco em frente à igreja, dá para ver o boteco para ver a igreja. Aí se o cara pediu um copo de pinga para ele ou para o outro, e começaram a tremer com um copo de pinga na mão e olhar para dentro da igreja e falou assim: esse crente é louco. O outro falou assim: por quê? Falou: mas como que eles ligam um refletor de campo de futebol dentro da igreja desse jeito? Olha lá, eles estão igual coxinha no bar, assim, esquentando. Vamos lá ver? Vamos. Quando chegaram perto, um falou assim: eu sei que é isso, meu pai deve estar orando por nós. Nós precisamos entrar nessa igreja porque é para nós. Não tem luz nenhuma aí dentro. Nós que teve uma visão. Mas não é que se converteram aqueles 2 dias, meus primeiros alunos da minha classe. Então, irmãos, não é por força, como aquele texto que a irmã Nájila leu, né? Está escrito lá assim, um pouquinho mais adiante: nem por força e nem por violência, mas por onde? Pelo Espírito de Deus. Não é pela força e não é pela violência que nós vamos trazer nossos parentes para a igreja, é pelo Espírito. Voltando a falar do tesouro. O tesouro então é composto de várias peças. O tesouro da salvação é confortável, não é, irmãos? Se eu tiver uma condição financeira boa, né, eu sou salvo. Mendigo ou rico, eu sou salvo. Amém, irmão? Amém. Estou salvo. Se eu for para a glória como Lázaro mendigo, eu fui. Se eu for como Abraão rico, fui também. Mas é mais confortável se eu tiver condições de ter uma casa própria, né, irmão? É pecado eu desejar ter uma casa própria? Ah, se eu já estou salvo, para que eu vou querer casa própria? Ah, eu estou salvo, para que estudar na faculdade? Ah, eu estou salvo, para que me aperfeiçoar na minha profissão? Não, fica mais confortável a vida no Evangelho. Não é verdade? Você traz conforto para as pessoas que estão em volta, você frequenta lugares diferentes. Então esse negócio de que, eu vou para a igreja e não preciso pedir bênção material, eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Não, isso é ultrapassado, não existe mais isso não. O tesouro é composto pela alegria da família, irmãos, unida. Nossa, já está vivo. Abre o Salmo 128. Onde estão os jovens? Sente aqui na primeira fileira que eu tenho uma mensagem para vocês. Ó. Eu vou ministrar sobre os jovens aqui. Ó. Eu queria eles sentados nas 2 primeiras fileiras aqui. Por favor, que eu não enxergo bem, eu quero falar baixo. Nós não vai dançar por lá, mas você pode ficar na frente. Salmo de número 128. Quando eu me casei, eu ouvi essa mensagem. O Salmo 128. Salmo 128 diz assim: extremamente feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois ele come no trabalho das suas próprias mãos, ele será feliz e tudo para ele irá bem. A mulher dele será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. O judeu, o israelita, tinha por hábito plantar uma parreira de uva em volta da casa. Hoje a gente faz casa varandada, né? Uma casa varandada é tudo de bom, não é não? E aquelas madeiras colonial, aquelas televernizadinhas, né? O hebreu ele fazia uma parreira de uva em volta da casa. Para quê? Para ficar fresca a casa, para ter um lugar arejado, e quando tivesse vontade de
pegar a uva, estava pertinho. Então aquela barreira de uvas simbolizava a alegria da casa, porque o vinho, a uva, era símbolo de alegria. Então a mulher é a alegria da casa. As irmãzinhas aí que vão casar, dá um sinal com a mão. Não vão querer casar um dia? Hã? Vai casar um dia, irmãs? Vai? Então dá um sinal com a mão. É profecia. Escuta aqui. Desde já, vai treinando, presta atenção. Vai treinando para ser a alegria da sua casa. Sabe qual é a missão da esposa? Ser a alegria da casa. Está escrito aí, ó. Ele vai ser feliz e a sua esposa será, versículo 3, como a videira frutífera ao lado da sua casa. Então a mulher, ela dá frutos e o fruto produz alegria. O marido vai olhar e falar assim, ó: eu sou feliz porque casei com essa mulher. Ela só me causa alegria. Amém, irmãos? Amém. Então isso faz parte do tesouro. A mulher que causa alegria. Aí, cadê os meninos da mocidade? Essa igreja só tem mulher. Cadê os meninos? Só vocês dois, irmão? Vocês devem ser os mais disputados da igreja. Olha lá. Os homens vão ter que se interessar por quais meninas? Acho mais bonita, né, pastor? Que cabelão escovado, enrolado, louro, roxo, sei lá que cor, ou assim, não é? Não, aquela que te causa alegria. Não adianta ser baixa, alta, cabeluda ou não, tem que causar alegria. Isso é tesouro. Os filhos, como plantas de oliveira à roda da tua casa. Por que eles plantavam um pé de oliveira em volta da casa? Quem já viu o pé de oliveira? Quem aí chama oliveira? Ergue o pé assim. Olha lá, irmão, olha o pé de oliveira ali. Pé de oliveira é pé de azeitona. E o tronco é todo torcido assim, ó. Começa assim, vai todo torcido. E é forte. Certo? Então, o pé de oliveira era plantado em volta da casa para que os grandes ventos fortes, as chuvas de vento, ou de areia, ou de alguma coisa, não viessem sujar a casa, danificar a casa, ia segurar um pouco. Hoje a gente chama de cinturão verde, né? Em volta daquelas chácaras, fazendo planta aquelas na cerca assim, aquelas árvores, para poder diminuir a ação do vento e do tempo na casa. E eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde céu, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de sua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, irmãos, um tesouro. Minha salvação é um tesouro, mas ela só vai ser completa se meus filhos forem, se minha esposa for, se o marido for. Esses são os membros da minha família. E os meus familiares, que são os meus filhos que se casaram, o meu sogro, o meu primo, a minha nora, quem não mora na minha casa, mas é meu parente. Sogra é parente? Sim ou não? Chama-se parente político, certo? Tem que aceitar cunhado também. Tem gente que pensa que veio no disco voador quando casou, né? Chegou a sogra e trouxe cunhado também. Não, eles são parentes politicamente, com cunhado, sogra, tudo parente político, certo? Mas são parentes, é aceitável, e Deus respeita isso.
Lembra quando ia destruir Sodoma e Gomorra? O anjo falou o quê? Vai lá e busca tuas filhas, põe dentro de casa, e os teus genros, aqueles que hão de se casar com as suas filhas. Olha o respeito que Deus, os anjos de Deus, tinham pelo compromisso de casamento. Chamou eles de genros. É parente político aceitável diante de Deus. Então você fala assim: minha família e minha casa, aqui, minha mulher e minhas filhas, minha sogra, meu sogro, meu primo, meu tio, não, são seus familiares e Deus os aceita e precisa. Então por que nós vamos ter um retiro voltado para a família? Porque nós queremos sarar feridas que talvez estão feridinhas ainda, mas que precisa ser sarado. Havia também uma preocupação no nosso coração. Então só vai as famílias que estão completas na igreja. E aquela irmã que não é casada, que o marido foi embora, não é completa. Falou em família, ela já cai semblante. Vai falar na igreja assim no final do culto: abraça a sua família. A irmã já fala assim: lá vem aquela oração do pastor de novo que tem que abraçar a família. Toda vez que eu estou sozinho. Sim, vou ter que abraçar ninguém. Meus filhos não vêm na igreja. É constrangedor, irmãos. Eu, no final do culto, tenho a alegria de abraçar minhas filhas e minha esposa. Mas e o irmão que não tem? E a irmã que não tem? Coloque-se no lugar dessa pessoa. Mas tem uma coisa: nós vamos preparar, estamos preparando esse retiro, e vai ter um momento. Nós vamos ver se consegue montar um grupo chamado Refazendo Vidas. São essas pessoas que não estão casadas, que se divorciaram, ou que estão viúvos, ou então que estão encalhados, sei lá, mas precisa sonhar, irmãos, que você vai encontrar o seu tesouro. Uma hora ou outra você mete a canela numa caixa aí e vai abrir dentro e falar assim: olha o meu tesouro aqui. Voltando lá na parábola de Jesus, quando o homem achou a caixa e viu que era valiosa, o que ele fez? Escondeu ela e foi fazer o quê? Agora é minha, está lá, deixa lá. Não, ele bolou uma estratégia, ele criou um plano, traçou um projeto, um objetivo. Vou vender tudo que eu tenho, vou rapar as moedinhas no fundo da gaveta. Começou um parente da Nájula, né? Pegou o Ixalá. Ixalá é ouro, né, Nájula? Ixalá é ouro lá no Oriente, né? E catou o Ixalá que estava nas gavetas, tudo, os grãozinhos de ouro que tinha lá, e falou assim: vou comprar aquela propriedade. É assim, irmãos, com a nossa salvação. É assim com a nossa família. Você não perca a oportunidade. Faça um esforço. Faça de tudo, todos os dias. Eu sei que pareceu brincadeira quando eu falei que você vai se casar, mas é a realidade. Mas comece a juntar o seu tesouro da sua família agora. Comece a pensar que tipo de esposa você vai ser. Talvez você quer copiar sua mãe. Não, minha mãe não. Ela cozinha mal. Mas você vê coisas boas nela, e vê coisas boas em outros lugares, e você pode ser uma boa esposa. Você tem a obrigação de ser a melhor esposa, aquela que vai trazer alegria para o lar. Moço, comece a projetar agora que tipo de chefe de família você vai ser. Será que você vai conseguir ser um bom líder diante de Deus da sua casa? Será que você vai conseguir trazer os seus filhos dentro do caminho do Senhor? Comece a projetar agora. É que o Ailton não está aí hoje, né? Os meninos lá de Rio Preto, mas eles se lembram quando eu me converti. Todo mundo ia para a festa. E eu tinha feito um propósito de jejuar todo sábado, 24 horas, da meia-noite da sexta à meia-noite do sábado. Então eu não ia nas festas, eu estava de jejum.
quando ia, me sentia fora de sintonia. Aí a pessoa fala: pastor, o senhor conhece a Bíblia, está com seu cavalo na sombra, né? Eu falei: a mulher ficou no sol. O cunhado do pastor Lias, o meu professor, fazia gincana na escola dominical. Ele mandou ler o Gênesis, 50 capítulos, era muito, então ele repartiu 2 equipes, 25 capítulos para cada uma. Então ele repartiu a gincana em 25 capítulos. Eu lia quase todo dia os 25 capítulos ali por dia eu lia. Para quando ele perguntasse, eu sabia. Tinha só gente conhecida lá, pastor Gils, Ailton, Júlia, todo mundo, a Andréia, lembra? A Lucinha. Como que eu ia responder pergunta diante desses irmãos que sabia tudo de Bíblia? Eu tinha que ler mais, eu tinha que buscar o atraso. Tudo que eu não li em 19 anos, eu li naqueles 3 meses. Então, irmãos, busca. Eles estão falando assim: mas você não vai com a gente? Não, eu vou na igreja. Eu vou cuidar do meu tesouro. Eu vou cuidar bem do meu tesouro. Tem que ter esforço. É difícil? É. A irmã tem o sonho de construir a casa própria. É fácil? Não é. Tem sonho, tem fé, mas tem dedicação. Na hora que entra no dinheirinho, fala assim: vamos festejar. Não, minha casa, estou aí. Não é assim, irmã? Deus não vai derramar uma casa na cabeça deles. Vai dar sabedoria, vai dar condições para você ter e realizar seu sonho. Tem o sonho de ter uma caminhonete, fulano de tal tem. Faz o seguinte: quebra o piso da tua casa, reforça ele, porque se pôr a caminhonete, a garagem vai afundar. E quer saber? Ergue aquela viga de concreto que a caminhonete não passa. Você tem que ter garagem primeiro para depois pôr a caminhonete lá. Você quer ter uma caminhonete e não tem garagem para pôr? Você quer ser casado? Tem que ser já projetada uma boa esposa. Diga: eu vou ser uma boa esposa. Meu casamento vai ser uma bênção, vai ser exemplo para o casamento dos outros. Quer ter ministério, irmão? Glória a Deus, seu ministério vai ser uma bênção para o ministério de outros. Quer ser um bom pai? Comece a projetar, ter bons ensinamentos para o seu filho. E assim vai, irmão. É tesouro. O que o homem fez? Juntou tudo que tinha. Ele viu aquela pérola, aquela que era muito valiosa, e falou assim: essa eu tenho que ter. Não posso deixar de ter essa pérola. Então o marido olha para a esposa e fala assim: é uma pérola. Eu conquistei, eu lutei, eu juntei cada grãozinho das minhas economias. Eu me tornei alguém para ter alguém ao meu lado. Uma vez, eu estou terminando, pastor. Uma vez uma moça falou assim: eu quero me casar. Ora para mim arrumar um casamento. Falei: mas você já tem um projeto assim como vai ser o rapaz? Ele é uma benção, ele é assim. Começou a falar assim, ele vai nas vigílias, ele olha e prega, ele tem desejo de ser pregador, ele tem que... Nossa, ela falou tanta coisa, o cara saía voando, de tanta unção que ela projetou, né? Falei: irmã, não é por nada não, mas... Era um irmão, perdão, não era irmão, um irmãozinho. Falei: irmão, não é por nada não, mas... essa moça aí que você está falando é uma bênção. Eu já estou pela fé aqui, vendo ela pelos olhos da fé. Falei: então, não, mas se ela for uma bênção desse jeito que você está falando, ela não vai querer você. Menina que ora desse jeito e você não ora, menina que lê Bíblia desse jeito e você não lê, menina não quer um cara igual você, irmão. Ela quer alguém mais ou menos no nível dela ou para cima. Então, irmão, começa a mudar a sua maneira para você se encaixar nessa menina que você está pedindo. Senão não dá certo. Sempre é assim: faz a garagem, depois compra. Está namorando?
Primeiro casa, depois come bolo. Não come bolo depois que está casado. Entendeu? Sempre tem regras. Amém, irmãos? Então, lá no retiro, no sábado à tarde, a gente continua essa mensagem. Tá bem? Se você vai estar lá, você leva um papel, uma caneta e vai preparar. Porque lá a gente vai temperar uma feijoada bem mais gorda e vai passar para os irmãos. Vocês vão viver a palavra e vai ver ela funcionando na tua vida. Não adianta só pregar e fazer barulho, cair para frente, cair para trás, e não virar. Nós vamos ver funcionar. Então, a partir de hoje, você fica de pé agora e eu vou orar pelos jovens aqui na frente. E vou orar por você também que já tem sua família. Começa a ver a sua família agora como um tesouro. E não é interessante você ir para o céu sem eles. Não é que você vai desejar ir para o inferno com eles. Você vai desejar ir para o céu e eles com você. Porque a Bíblia diz assim: torne ele para você e você não para ele. Certo? Então você vai desejar agora que toda a sua casa sirva a Deus. Toda a sua casa vai estar na presença de Deus. Mas para isso faça um compromisso. Eu vou ser exemplo. Meus parentes vão olhar para mim e vão desejar ir para o céu. Minha família vai querer ter o que eu tenho. Minha família vai se interessar em ler a Bíblia porque vê eu lendo. A minha família vai querer orar porque vê eu orando. Minha família vai querer ir na igreja porque vê eu querendo ir na igreja. A minha família vai querer ir com alegria para a igreja porque eu vou com alegria para a igreja. E assim vai servir, irmão, de exemplo. Você vai ver a coisa funcionando. A Bíblia diz também que se o tronco for santo, todos os ramos verão. Se as primícias forem santas, todo o restante será. Então comece a pensar em você como esse tronco, como emana a bênção de Deus através de você para a sua família. Amém? Quem toma posse disso? Amém? Então vamos praticar a palavra agora. Diz para o Senhor o que você quer ser. Que tipo de família você quer ter e constituir? Vai orando enquanto eles vão cantando. Querido Deus, eu disse sua palavra. Que haja agora, Senhor Deus, o sonho de famílias inteiras em tua presença. Que haja, Senhor Deus, o desejo no coração de cada um de adquirir esse tesouro, de possuir, Senhor Deus, essa família, de conseguir, Senhor Deus, essa herança diante da tua vida. Pois eu desejo a minha casa, eu desejo a casa da irmã, Pai. Eu desejo ver ela, Senhor Deus, abraçando o filho dela, Pai, com alegria. Eu desejo que o irmão, Deus, abrace o filho dele com grande alegria, Pai, na casa do Senhor. Eu ainda te peço, Pai, que o Senhor nos traga surpresa nesse retiro e traga quem que está longe. Senhor Deus, nós queremos ver lá no retiro, Pai, as famílias, Senhor Deus, se agregando a Ti. Senhor Deus, aquele que não te busca, que ele começa a te buscar. Aquele que te deseja, Senhor Deus, começa a receber. Ah, bendito Deus, está escrito em Sua palavra que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra, Pai. Todo aquele que se bate, é aberta a porta para ele. Então nós estamos batendo nessa porta. Nós estamos pregando as nossas famílias, as nossas casas, os nossos domingos, a Tua presença, Pai. Seja assim para a Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos foram abençoados essa noite. Ser apenas uma gota do oceano de bênçãos que Deus vai derramar naquele lugar, amém? No retiro em nossas vidas. Aleluia. Vamos aproveitar esse espírito de oração, apresentar diante de Deus a vida da Judite, que é a mãe do Jonas, que está enferma, e apresentar também o Lucas.
Valdivina e a Luzia também. Vamos orar para a saúde deles, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, essas vidas, porque Tu, Deus, és o Deus da cura, Deus que traz a vida, que renova todas as coisas, Senhor Pai. Que essas vidas sejam tocadas pelo poder do Senhor Jesus, e que elas possam testemunhar, porque nós cremos que o Senhor opera milagres e maravilhas, meu Pai. Colocamos diante do Senhor essas pessoas, as pessoas que estão no mundo e também as pessoas que não vieram. Que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Você que crê, diga amém no nome do Senhor Jesus. Irmãos, amanhã às 5 horas da tarde vai ter chá das mulheres na casa da irmã